o dono da Marvel se encontrou com um dos donos da DC para jogar golfe. Essa é a história que dizem. E aí o cara falou assim, minha editora lá tá indo de mal a pior, não sei. E a DC sempre foi muito maior do que a Marvel. Sim. Antes disso, antes da década de 60. A DC, inclusive, distribuía os quadrinhos da Marvel. Então a Marvel publicava, mandava na gráfica, e na hora de ir para as bancas, para os lugares que iam vender, quem entregava lá era a DC. A DC fazia esse trabalho para eles. Olha. Então a DC, por fazer isso, ficava muito de olho. Tipo, o que a Marvel tá fazendo aqui? Se eles for fazer gibi que concorre com o nosso, a gente não distribui. Eles estão fazendo só gibi de monstro mesmo, então deixa quieto. Aí eles conversaram, na minha editora tá fraca a coisa, e pra você, o que tá pegando? Nossa, rapaz, lá na minha editora decidiram juntar os personagens, fizeram uma tal de Liga da Justiça que tá bombando lá. Supergrupo tá bombando lá. É dito que teve essa conversa. O dono da Marvel era o Martin Goodman. O Martin Goodman, na época, já tinha o Sociedade da Justiça, que é um grupo muito anterior, mas ficou um tempo parado, aí vamos juntar o Superman, o Batman, o Lanterna Verde, o Flash, Mulher Maravilha, e fazer a Liga da Justiça. E começou a vender muito. Aí o cara o dono da Marvel chegou pro Stan Lee, que na época era tipo um dos únicos funcionários da Marvel, e era parente do dono, ele era sobrinho, se não me engano, é sobrinho ou primo, acho que era sobrinho. Nossa. Do Martin Goodman. E aí ele falou assim, Stan Lee, cria um grupo de herói, que tá bombando isso aí. Eu tava jogando golfe com o cara lá e o cara me falou isso aí. E o Stan Lee tava prestes a pedir demissão. Ele tava já muito satisfeito com a Marvel porque ele não conseguia fazer as coisas que ele queria de fato. Ele não conseguia fazer essas coisas. Aí ele fala assim, tá bom. Aí ele volta, a história que ele conta, que ele volta pra casa, fala pra esposa, meu patrão pediu pra eu criar uma história, mas não tô mais afim, não sei o que, eu quero pedir as contas, tal. Aí a mulher dele falou assim, mano, já que você vai pedir as contas, mano não, né? Bem, meu bem, já que você vai pedir as contas, escreve o que você quer escrever e acabou. Se ele não gostar, no máximo ele vai te mandar embora, que é o que você já queria fazer. Verdade. Então escreve o que você queria. Aí o Stanley fala, demorou, então eu vou escrever o que eu queria. E aí ele cria, tem um grupo de super-herói na concorrente, eu vou fazer do meu grupo uma família. Então vai ter o marido, a mulher, o cunhado e o melhor amigo do marido. Vou fazer do grupo uma família. Não acredito! Por isso que ele faz, vou fazer uma família. E diferentemente dos outros de lá, os meus mal vão aparecer de uniforme, vão ser mais gente como a gente, assim mesmo, sabe? E aí ele cria todo esse enredo e ele precisa de um desenhista. Ele vai atrás do Jack Kirby. Jack Kirby, que era um cara já muito grande na indústria. O Stan Lee, nessa época, verdade seja dita, ele não era ninguém. Ele, era só o cara que era parente do dono da firma. Tá. O Jack Kirby não. O Jack Kirby já tinha criado o Capitão América. Lá atrás. Uau. Inclusive, o Capitão América participa da Segunda Guerra nos quadrinhos. Ele cria o Capitão América lá atrás. E cria na Marvel. Também na Marvel. Teve uma treta nisso que o Jack Kirby trabalhava pra Marvel. Olha essa treta, que louca. Parênteses bastidores, nessa história do Quarteto Fantástico, que é um parênteses muito legal. Ele trabalhava pra Marvel, ele e o Joe Simon, que era um parceiro dele. Então, o Joe Simon escrevia e ele desenhava. Trabalhavam lá. Só que não pagava tão bem. Então eles começaram a fazer freela para DC. Então, na hora livre deles, eles alugavam um escritório e faziam freela. E beleza. Mas fazia freela assim, sem assinar e tal. E o Stan Lee descobriu. É dito isso, tudo fofoca, que é o fofoca sem fim agora. É tudo fofoca. Diz que o Stan Lee descobriu, Jack Kirby fala, Stan Lee descobriu, porque ele flagrou a gente na hora do almoço fazendo isso, e dedurou pro dono da Marvel, que mandou os dois embora. Putz! Que mandou os dois Kirby embora. O Kirby e o Joe Simon, parceiro deles, criadores do Capitão América. Só que aí o Capitão América ficou com a empresa, ficou com a firma, porque naquela época era assim que funcionava. Até hoje é assim, na verdade, lá fora, a Marvel DC. Então, eles perderam o Capitão América. Depois disso, eles tentaram processar a Marvel. O Capitão América a gente criou, pô. É nosso. E continuou. E aí, quem continuou, inclusive... nesse período, por que o cara ficou puto? O Stan Lee era o estagiário dos dois. Ele limpava o cinzeiro do Jack Kirby, apontava lápis. Ele era isso daí. Nossa. O Stan Lee era bem novo nesse período. E o Jack Kirby já era um cara renomado, desenhista, DC, top. sim. Na Marvel mesmo. Na Marvel, que não era Marvel nome, era Time, era outra empresa. Time ou Atlas. Aí o Stan Lee, o moleque da firma dedurou a gente. Ele queria socar o moleque da boca. E aí eles perderam o trampo.
Beleza, perderam o trampo. Quando veio... Aí aconteceu um negócio, um outro parênteses. Em 54 teve uma crise grande nos quadrinhos dos Estados Unidos. E todo mundo ficou sem dinheiro. Porque teve o lance da censura, né? O Comics Code Authority. Se você reparar na capa aqui, tem um selinho. Esse selinho aqui era um selinho que controlava o que era publicado. E era um selinho de autocensura. Teve tanto bafafá lá de que quadrinho era coisa de delinquente, etc e tal, que os quadrinhos tiveram que se organizar para controlar os pais e mães e falar, ó, agora nós temos uma associação que vai garantir que o que o seu filho está lendo É seguro. é seguro. Então, tipo, era uma censura, esse Comics Code Authority aqui. E quando veio isso, o Comics Code Authority começou a colocar um monte de regrinha, tipo, não pode zumbi, não pode tiro, não pode isso, não pode aquilo outro. E aí as vendas caíram. De novo, eu me enrolei com esse gibi, né? Aí as vendas caíram, um monte de gente perdeu emprego, um monte de editora fechou as portas. Editora que fazia gibi de terror, fechou as portas. Editora que fazia gibi de romance, que mostrava pegação, assim, fechou as portas. Editora, um monte, de crime, de policial, fechou as portas. Só sobrou esse super-herói. Foi um negócio bom pra super-herói, só isso aí. Nossa. Dizem até que foi um rolê feito pelos caras do super-herói que queriam erradicar a concorrência. E aí, o Jack Kirby tava na pior na época do Quarteto Fantástico, quando o Martin Goodman chega pro Stan Lee e fala, cara, cria um grupo. E o Stan Lee sabia. Então, o cara que dedurou ele no passado, teoricamente, isso tudo é teoria, galera, não dá pra cravar, né? O Stan Lee fala que não, que ele não dedurou. O Jack Kirby fala que tem certeza que foi ele, por aí vai. Aí o Stan Lee fala, pô, eu vou chamar o Jack Kirby de volta. Porque era um cara grande, ele conhecia ele, já tinha trabalhado com ele. Então, ele chama o Jack Kirby de volta e fala, Kirby, ó, vem pra cá. Meu patrão pediu esse gibi agora e eu quero você desenhando comigo. E o Kirby, ele fala que... Ele até chegou a falar na época que foi meio humilhante pra ele, na época, voltar, assim. Porque, tipo, pô, esse moleque aí causou minha demissão lá atrás, ele tinha certeza disso. E agora ele tá me chamando de volta, mas ele tem muitos filhos, esposa, família pra sustentar e tal. E precisava da grana, aceitou e foi. E levou com ele muita coisa também. Então, os dois ali formaram uma dupla criativa muito forte. Porque naquela época o Jack Kirby fazia tira de jornal, fazia uma tira espacial, inclusive. Ele tinha uma tira que chamava Sky Master da Força Espacial. Que legal. E ele já falava de espaço, gostava muito disso. Essa tira, inclusive, a gente publicou com a editora Pocknankin no Brasil. Tá esgotado já, porque a gente publicou lá atrás. Foi o nosso 50º lançamento. Que legal. Recuperamos todas as tiras e tal. E ele, por causa desse amor dele por ficção científica e tal, ele joga tudo isso no grupo. Então o Stan Lee queria um negócio mais das ruas e ele falou, não, vamos trazer as coisas do espaço também. Ele era esse geek do espaço também, gostava disso. E foi um sucesso, pô. O Quarteto Fantástico vendeu muito bem. E aí depois disso, fizeram outro e fizeram outro. Aí foi um hit atrás do outro. Foi aí que começou, tipo, pô, já que deu certo esse gibi, vamos fazer o Hulk. Aí vamos fazer o Homem-Aranha. E vamos fazer o Thor. E por aí foi. E aí foi nascendo o universo Marvel. E explodiu, tipo assim. Explodiu, porque era bem diferente do que a DC fazia, bem diferente. E naquele período lá, o Stan Lee era muito marqueteiro. Então ele pegou o Quarteto Fantástico e viu que estava vendendo bem, logo ele colocou na capa, o maior gibi de todos os tempos. Então vinha realmente E foi que na ano capa. isso? 61. Então você vê, tava ali nas imediações de final de Guerra Fria e... Homem à Lua. Foi bem nessa época, Bem né? nessa também. época. O que o Jack Kirby fazia do espaço foi antes até do Homem na Lua. Ele imaginou, Sim, se você foi pega... 69, né? Exatamente. E a tira dele é da década de 50. Se você pega os conceitos dele lá, você fala, cara, ele era muito visionário, porque ele pensou em muita coisa legal até antes do Homem pra Lua e tudo mais. E tava nessa época de corrida espacial, realmente. então. Vira a era de prata dos quadrinhos, né? Que é a hora que sai um pouco da magia e entra o sci-fi, a ficção científica. que legal. E aí os dois formam uma dupla muito boa. No começo foi só glória, mas logo depois deu treta de novo.